Saulo Pessato é professor de língua portuguesa, formado em letras pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, escritor e fundador do projeto Poesia Reclamada nas redes sociais. É também autor dos livros Poesia Reclamada no Jardim das Borboletas, Verso entre Virilhas, Diálogo de Olhos, Laranja com Papaya e coautor da antologia Aglomerados. Nas redes sociais, possui cerca de 140 mil seguidores no Instagram, 500 mil seguidores no Facebook. E no meio disso tudo, ele não só faz poesia, ele interage não apenas a sua poética, mas está presente nos stories mostrando um pouco do seu cotidiano, contando de seus projetos e promovendo interação direta com o seu público. É um dos nomes da literatura contemporânea que mais traduzem os novos tempos, onde a poesia reclama seu lugar nas redes sociais. Como ele mesmo afirma, que a poesia reclama seu lugar nas redes sociais. Seja bem-vindo, Saulo, um prazer falar contigo. Obrigado, Carlos. Não sei se eu te chamo de Carlos ou de Galego, porque a gente se conheceu como Galego, né? Fica à vontade. Obrigado, já me sinto bem-vindo. É muito importante, sim, que a poesia reclame o seu lugar nas redes, porque as redes são a nova ferramenta de comunicação da sociedade. Então, a poesia como um corpo, como um ser vivo e um ser que evolui, ela, né, acaba sim reclamando a sua presença onde tem emoções humanas. As redes sociais é um local onde se manifestam emoções humanas, então ela tem que estar lá também. Legal. E, assim, você, como a gente falou aqui, você tem muitos seguidores hoje, né? Eu queria, assim, para a gente entender um pouco essa tua relação com as redes sociais e a literatura poética junto com esse novo formato de canal de expressão e canal de comunicação. Fala um pouco para a gente como começou essa história. Você já veio direto para as redes sociais? Você consegue dar um contexto aí para a gente? Claro. A poesia reclamada, na verdade, ela surgiu em 2010, mais ou menos, no Twitter. A proposta da poesia reclamada não era a que ela alcançou quando chegou o Facebook no Brasil. A gente começou a adotar o Facebook em 2011, mais ou menos, 2012. E enquanto no Twitter, a ideia da poesia reclamada, como eu percebia que as pessoas usavam o Twitter para reclamar das coisas do cotidiano, eu achei que eu poderia fazer algo interessante e inovador. Como o Twitter, à época, tinha um limite de 140 caracteres, então eu queria brincar com essa coisa de reclamar do cotidiano, reclamar das coisas do cotidiano, com aquela regra de 140 caracteres, com um texto que tivesse ritmo e métrica. Ali surgiu Poesia Reclamada. Ele começou no Twitter. E logo depois que eu criei o Twitter, que chegou ao Facebook no Brasil, e eu ainda era do Orkut, algumas pessoas que me seguiam falaram, faz uma página no Face. E eu falava, não, gente, mais uma rede social. Tem que administrar Orkut, Twitter e Facebook. Mal sabia eu naquela época o tanto de rede social que ia ter hoje, né? Por fim, eu acabei convencido de ir para o Facebook, tanto que a página Poesia Reclamada no Facebook é uma das páginas de poesias mais antigas do Face. Ela data realmente de julho de 2011. Ela não é a página mais popular, mas sem dúvida acho que é a página mais velha, mais antiga, né? De poesia, pelo menos. Quando ela foi para o Face, e não existia a obrigação de 140 caracteres, de limite de 140 caracteres, eu poderia escrever textos um pouco maiores, eu precisei dar um novo significado ao Reclamada, porque eu mantive o mesmo nome, que eu queria aproveitar os leitores do Twitter, mas eu sempre procuro ressignificar as coisas. Acho que a poesia também tem muito disso, né? A poesia tem, em essência, a capacidade e a necessidade de ressignificar as coisas. E aí eu criei uma nova forma de interação. Quando Poesia Reclamada foi para o Facebook, eu fazia o seguinte, uma vez por semana eu criava uma enquete na qual os leitores escolheriam 2 palavras e um tema, e colocariam nas respostas.
cada um desses leitores tinha curtidas das pessoas que estavam acompanhando aquela postagem. Então eu pegava o tema com mais curtidas e as palavras com mais curtidas, e eu era obrigado a escrever uma poesia sob demanda, com aquele tema e aquelas 2 palavras. Era um desafio escrever com coisas absurdas, que às vezes juntavam textos, juntavam um tema absurdo com 2 palavras absurdas e eu tinha que escrever um poema. E aí o Poesia Reclamada, então, passou a ser as pessoas reclamavam um tema e eu dava um poema. De vez em quando eu faço isso aqui nos stories do Instagram. Diga uma palavra ou tema que eu te dou um poema. Mas geralmente eu pego um texto que eu tenho muitos já. 2.000, mais de 2.000. E aí o Facebook engajou, era uma época que não tinha esses recursos de visualização, e a página cresceu muito. Em alguns anos chegamos a 450 mil, já tem aí uns 2 ou 3 anos que ela não cresce mais. Ela parou em 450, quase 500 mil ali, 470 mil, e ela não cresce mais. Então eu cheguei à conclusão que ali é o limite. Quando eu fui para o Instagram, porque houve uma demanda novamente, vem para o Instagram, posta no Instagram. Eu falei, nossa, mais uma rede social. Aí eu não ia, na época o Instagram não tinha esse lance de curtir comentários, e eu não estava mais fazendo essa enquete, e aí eu dei um novo significado para a poesia reclamada, que é a poesia reclama os seus lugares. Eu passei o protagonismo da poesia para a própria poesia. E aí passou a ser esse nome. Interessante, legal. E você sempre, então, você desde o começo está aí no meio das redes sociais. Eu vejo que você, e aí você falou sobre ressignificar. Eu vou aproveitar esse teu gancho para a poesia e a literatura se ressignificam também quando a gente hoje, o que eu falo hoje já não é tão hoje, a tua própria história mostra, de alguns anos para cá, a gente sai do Gutenberg e aí a gente entra numa nova fase onde a poética vem. Como que é isso? Você acha que faz parte da ressignificação da própria literatura? Eu estou transpondo isso, claro que as redes sociais não tratam exatamente ou exclusivamente apenas desse tema, mas é o nosso tema em questão, né? Como você vê essa história da poesia ou da literatura, enfim, dentro das redes sociais, e qual que é o ressignificado de tudo isso? Sem dúvida, houve uma grande ressignificação do fazer poesia, do fazer literatura, porque as redes sociais democratizaram o ato de escrever, porque as redes sociais permitem que você tenha um alcance editorial sem ser editora. Logo que eu lancei o primeiro livro em 2016, que eu fui a 3 cidades para poder fazer as noites de autógrafo, e em algumas delas eu tive pouquíssimas pessoas, eu tive assim, 15, 20, 30 pessoas no máximo, e eu fiquei super constrangido de ter tido apenas 30 pessoas no meu lançamento, e a pessoa da livraria falou assim, gente, tem gente que posta livro que não vem ninguém. Tem pessoas que são famosas, que têm nome no mercado, que fazem um lançamento, e não vai ninguém. Então, a ressignificação das redes sociais, a democratização da literatura, é justamente fazer com que uma pessoa comum consiga o alcance editorial com os meios simplesmente que ela tem, que é um aplicativo de texto, um aplicativo de imagem. Ela faz uso do próprio sistema, né, da própria ferramenta que aproxima primeiro amigos, depois amigos de amigos, e amigos de amigos de amigos, e de repente você tem 100 mil seguidores. Né? Então, eu acho que é claro que isso vai implicar algumas consequências. É bom que tenha democratização, mas, ao mesmo tempo, quando há democratização, você tem um boom, né? Você tem uma superpopulação de escritores, e fica um pouco mais difícil separar o joio do trigo, fica um pouco mais difícil também você demonstrar qualidade, porque a oferta é muito grande, e em certos aspectos, muitas vezes, o leitor acaba se cansando por perceber uma certa confusão entre o fazer poético e o desejo de fama. Há uma mistura entre, da mesma forma como a gente tem psicólogos nas redes sociais, nós temos pessoas que se passam por psicólogas, que se passam por coach, né, se passam por
pessoas que têm alguma formação para opinar e sugerir comportamentos sem que aquilo tenha um respaldo profissional. Então, da mesma forma, a gente percebe muitos tipos de literatura diferentes, contra os quais eu já lutei, eu já fui um ferrenho crítico de alguns tipos de literatura, mas hoje eu entendo que são portas de entrada para outras literaturas. Então, acho que é uma faca de muitos gumes, essa democratização, mas, em suma, a resposta para a sua pergunta é essa. A ressignificação da literatura é torná-la democrática. Você pode publicar um livro sem ter uma editora. Você pode ser a sua própria editora. Eu já falei com algumas pessoas que alguns dizem que a gente, definitivamente, depois de muito tempo, a gente entra assim no novo momento da literatura, né? Que talvez ali, daqui a uns anos, a gente possa ter isso mais formatado, enfim, né? Um pouco mais olhado. Você acredita nisso? Que esse novo olhar, assim, a abertura das redes sociais, essa vontade, a literatura hoje ela também não vem só do acesso aristocrata, né, do literato, de carreira, de família, da dinastia, né? Ele vem de qualquer um, do invisível, né? Como eu coloquei, o invisível e vem muitas vezes não só do cara da literatura, vem de uma pessoa que quer se expressar. A gente tem grandes autores das redes sociais que, quando você escuta eles falam, não, eu surgi porque eu tive um problema emotivo e ali eu explodi. E ali dali também ele se descobre na literatura, né? Você vê esse caminho? Você acha que as redes sociais trazem um novo movimento literário brasileiro, Saulo? Ou você acha que, enfim, é só uma ferramenta? Você tem um olhar sobre isso? Como diz Saramago, é preciso sair da ilha para ver a ilha. É um pouco difícil dar uma análise precisa ou fazer uma previsão precisa estando parte deste movimento, né? No momento, não há nenhuma organização. Eu já pensei em sugerir isso e fazer isso com outros autores, porque as escolas literárias, as eras literárias, muitas vezes têm um marco, né? Tem as Arcádias Lusitanas, tem a Semana de Arte Moderna, tem movimentos mesmo artísticos que acabam delineando o movimento, mas eu tenho a impressão de que vai acontecer, sim, de que as redes sociais vão ser um dia comentadas e ensinadas nas salas de aula como o surgimento de uma nova escola. Não sei como isso... Eu tenho muita impressão, assim, completando um pouco a resposta da segunda parte da sua pergunta, que você falou sobre invisibilidade, você falou sobre o artista de carreira, que era uma pessoa geralmente de uma classe social mais privilegiada. E, na verdade, nós já temos um movimento que lutou contra isso e que eu acredito que as redes sociais possam ser um novo combustível para essa proposta. Porque os autores da Semana de Arte Moderna, os idealizadores que vieram a ser chamados modernistas de 1922, eles tinham como uma das propostas da arte deles justamente que existisse uma linguagem coloquial, que a poesia que falasse a língua do povo e não mais aquela coisa lapidada e parnasiana, né, com poetas de dicionário, né, que vinham ali desengavetar palavras e lapidar a poesia como se fosse uma joia rara que poucos eram capazes de entender. Então eu tenho a impressão de que, como você falou, com a democratização da literatura nas redes sociais, permite-se que esses seres invisíveis manifestem essa poesia que os modernistas da Semana de Arte Moderna propuseram. Que se criem grupos que possam não ser chamados de uma escola da qual eles e eu façamos parte, mas nós temos, por exemplo, aí eu tenho uma opinião muito, muito forte de que
um dos movimentos mais importantes dos nossos tempos, que vão estar nos livros didáticos daqui não muito tempo, são esses saraus, como fala, que são embates na periferia, tem um nomezinho, Islã. Os islãs, Os islãs. Eu tenho uma sensação muito forte de que os islãs são um exemplo muito vívido, muito forte de um movimento que surge nas redes sociais. Então, da mesma forma que, se você pegar lá a Semana de Arte Moderna, ou se você pegar a efervescência artística anterior da Semana da Arte Moderna, você consegue identificar aqui e ali algumas coisas efervescentes, mas que a Semana de Arte Moderna define e destaca. Ou você tem, por exemplo, as vanguardas artísticas europeias, e dentro das vanguardas artísticas europeias você tem movimentos fascistas, por exemplo. Sim. O futurismo, que é a primeira vanguarda europeia, que é das artes plásticas, ele tinha uma forma de pensar, até as 10... o manifesto do futurismo, que foi feito na Itália, por Marinetti, Fabrizio Marinetti, ou Francesco Marinetti, não lembro qual era o nome dele, os 10 tópicos desse manifesto eram claramente fascistas, e aqui no Brasil, antes da Semana da Arte Moderna, nós tínhamos alguns autores que tinham esse viés. Então, da mesma forma, não necessariamente ser fascista ou não ser fascista, mas eu acho que a arte que se manifesta nas redes sociais, ela vai acabar criando células. A gente vai ter uma célula mais lírica, com autores mais líricos, que falam de amor, que falam de emoções, e nós vamos ter essas células muito fortes, que eu acho que elas vão ser muito, muito representativas, que são as células sociais, das quais eu posso participar, mas eu não tenho protagonismo. Eu não tenho como participar de um Islã. Seria ridículo eu entrar no Islã. Por mais que eu seja um poeta, como você disse, que fala sobre coisas do meu tempo, que tem propriedade para escrever, eu não posso falar sobre miséria com protagonismo, eu posso falar como observador. Então, isso acaba criando um obstáculo para que eu faça parte dessa célula. E é uma coisa positiva, porque o representante dela tem que ser o seu protagonista. Não pode ser um cara da elite dizendo, eu sou um grande poeta, então eu vou te dar um microfone. Não, ele tem que pegar o microfone e tem que falar. Entendeu? Então é uma coisa muito interessante que está acontecendo nos nossos tempos, e que a gente precisa respeitar essas fronteiras. Por incrível que pareça, existe a democracia, mas na mesma democracia existem algumas fronteiras sociais que não dá para você transpassar. Eu não posso falar sobre feminismo. Eu posso ser um contribuinte dele, eu posso criar um sujeito lírico feminino, mas não é a mesma coisa que uma mulher, artista, poeta, falando sobre as mazelas de ser mulher. O negro, o gay, entendeu? Eu procuro ser o mais inclusivo e abrangente. Desde o Jardim das Borboletas de 2016, eu já procuro falar sobre lirismos que não se limitem à heteronormatividade, que não se limitem ao sujeito lírico masculino, mas é muito delicado eu falar sobre esses temas, porque eles já têm o microfone aberto, e não sou eu que abri, não fomos nós que abrimos, eles foram abertos. Sim. Então, uma coisa que me chama a atenção no teu trabalho como escritor, e também eu acho que se encaixa aqui com o Litera Rede, que assim, né, nas redes sociais, você toma mais do que o corpo da relação. O escritor e o leitor, eu vejo assim, você me corrige, eu vejo que não é nada intencional, a impressão que dá que é super natural o que acontece com você, e por isso que eu me sinto nessa liberdade não dada, mas que eu tomo para falar. Eu vejo que assim, a relação, o livro e o leitor, né? Sempre teve essa era a relação, geralmente, do escritor com o leitor, era só a obra. Tal. Você ultrapassa, porque eu vejo, você tem as postagens dos seus textos, e é o que traz, mas você está ali, né? Você tem, né, no Stories, por exemplo, você interage com eles,
você fala, você dá um bom dia, você mostra coisas do seu dia a dia, você fala do que você dos seus projetos, você traz essa relação do autor com o leitor, né? A pessoa física, né? Me conta um pouco, como que é isso para você? Parece ser muito natural. Você entende que isso melhora a tua relação? E como que você vê essa história toda? Você acha que isso faz parte... Isso é nova literatura também? Eu tenho certeza que é parte da nova literatura. Uma das primeiras coisas que eu percebi quando comecei a postar nas redes sociais é que passaria a partir dali, a existir uma troca que nenhum outro autor dos outros tempos desfrutou. Você publicar um texto no início do século XX, no século XIX, você ia ao jornal, o texto era publicado no jornal, a pessoa pegava o jornal, lia o jornal, se ela quisesse entrar em contato com o autor, ela tinha que escrever uma carta para o jornal e o jornal ia repassar ao autor. Então, quanto tempo se passava nesse processo? Né? Agora a gente posta o texto e o nosso leitor ele dá a interpretação dele imediata do texto, ele dá o feedback imediato do texto, muitas vezes ele é a nossa própria errata. A gente posta um texto com uma letrinha a menos, com uma letrinha a mais ali, um erro de digitação, ele já manda uma mensagem, fala, tá errado ali, você errou, você digitou errado e você mesmo já corrige. Então, assim, é fluente, a troca é fluente. Então, eu acredito que o que acontece nos stories, por exemplo, porque também essa ferramenta é nova, ela não surgiu com o Twitter, com o Facebook, ou mesmo com o Instagram. O Instagram roubou essa ferramenta do Snapchat, né? Foi. Mas o espectador, eu não vou nem falar leitor agora, porque a pessoa que assistia um artista de novela na televisão, por exemplo, ela também não tinha nada desse artista na palma da mão. Ela via o cara lá, ou a mulher lá, sempre maquiada e representando. Então, hoje em dia, a pessoa segue o artista no Instagram e ela vê o artista acordando na cama com o cachorro, ela vê o artista tirando férias e viajando, e o artista fazendo uma refeição, comendo. Então, eu, para ser muito sincero, super sincero, o mais honesto que eu posso ser, eu não gosto muito de fazer isso. Mas tu faz bastante. Eu não Você gosto. me dá a impressão que você adora. Eu faço quando estou numa vibe muito boa. Não, assim, se você pegar aí meus últimos meses, você vai perceber que eu tenho aparecido pouquíssimo. Uhum. Porque eu não consigo demonstrar um estado de espírito que eu não estou. E eu acho que nos tempos que nós estamos vivendo é muito difícil alguém aparecer. Eu não faço tipo autor, tem uma palavrinha motivacional. Eu não consigo fazer o tipo motivacional, porque eu sou um cara desmotivado. Eu sou um cara pessimista. Então eu não vou escrever ou falar para o meu leitor, faça isso que você vai encontrar a felicidade, mentalize coisas boas, que você vai ser feliz. Eu não acredito nisso. Eu percebo, quando eu fiz a pergunta para você, por isso que eu falei me dê a liberdade de fazer, porque isso é muito claro no teu trabalho, que você não usa como uma ferramenta motivacional, não uso. como se fosse um manual. blogger. Você não é um digital influencer. Não sou. Você me dá a sensação que você naturalmente entende que essa coisa meio que é uma simbiose, você e o seu leitor, e às vezes me dá a impressão que eles te alimentam de alguma forma, te trazem motivos, e inclusive eu já vi alguns que você está com o saco na lua mesmo e não esconde, ou tem dias que você fala, não vou aparecer mesmo, e não aparece, né? Não apareço. Quando eu estou com o saco na lua, eu nem apareço. Mas é interessante essa relação, né, de como a literatura muda, né? Como essa proximidade, ou essa humanização do autor, né? Ele influencia na obra, Saulo. Não sei dizer se ela influencia na obra, se é uma relação de causa e consequência, entendeu? Ou se a consequência está no que seria proposto como causa. Porque a partir do momento que eu tenho um tipo de texto que não se propõe a ser motivacional,
Quando uma pessoa vem procurar uma motivação, ela não encontra. Então, eu acho que é exatamente isso que determina um diferencial muito grande entre a minha página e as páginas de outros autores que têm conteúdos motivacionais com a mesma quantidade de leitores. O meu alcance é muito baixo em relação a uma página com o mesmo número de seguidores. Um texto meu, ele não tem o mesmo número de likes, o mesmo alcance que um cara que tem a mesma quantidade de seguidores e posta coisas motivacionais. Então, eu não sei se é uma relação de causa e consequência, porque a pessoa vai comprar um livro meu, ela não vai ler um texto que diz como ela deve se comportar, como ela deve ser para ser feliz, ou o que eu fiz para ser feliz, o que eu passei, o que eu enfrentei. Não tem, é outro tipo de literatura. Eu sei que dentro das livrarias, as livrarias estão abarrotadas de livros de autoajuda e de livros motivacionais. Eu sei que vende muito, mas eu não consigo fazer isso. Sabe, eu estaria fingindo. Sabe, fazer. Não é minha praia. Então, não sei se é uma relação de causa e consequência. Porque a pessoa ela vai ver um texto, esse texto vai ser motivacional para ela se ela tiver capacidade de abstrair algo motivacional que ela vai encontrar dentro de si mesma. Mas o texto não vai dizer isso para ela. O conteúdo ainda será e será sempre a prioridade da busca do quem está do outro lado da tela, né? O meu texto não vai estar falando. Não há um interlocutor no meu texto. Sim. Sabe, esses textos que são repletos de verbos no imperativo, faça isso, faça aquilo, não seja isso, não seja aquilo, são um manual de instruções. Você vai pegar meu texto e vai ler um sujeito lírico, você vai ver uma voz que manifesta uma emoção. Você vai ver um trabalho com a linguagem, ou a tentativa de um trabalho com a linguagem, que nem sempre eu consigo também. De vez em quando acontecem textos que tem um pouco de... Né, tem uma característica motivacional. Por exemplo, tem um texto meu que viralizou muito na internet, que tem uma pegada um pouco... que tem essa pegada imperativa. É um texto que se chama No Verso da Pele. Ele diz: meu amor, também são versos suas estrias. Só não as mostre a quem não sabe ler poesia. Então ele tem um verbo imperativo, não mostre. Mas não é um texto motivacional. Não. Você entende? Sim. É um texto com uma construção sim. física, com uma linguagem poética, uma comparação, estou comparando uma... E é um texto que foi muito plagiado, muito copiado, muito imitado à exaustão. Mas eu tenho consciência de que a ideia original é minha. Interessante, isso foi muito copiado. Nossa! Você vê como que é. Que é o rabicho das redes sociais pulverizando a informação. Muito, né? É um universo, ainda um universo muito recente ainda, né? Muitas coisas. Faca de muitos gumes. E me conta, como que você está de projeto? Teus livros, eu vi que você relançou. A gente hoje, para quem está assistindo, essa entrevista está se passando hoje, dia 30 de março de 2021. Conta para a gente, Saulo, como que tu está aí nos teus projetos literários, teus projetos aí com... Conta. Agora, em 2021, eu lancei a segunda edição do Verso Entre Virilhas, né? Saiu aqui pela editora Crivo. A primeira edição é de 2017, pela editora Laranja Original. Eles tiraram de catálogo, liberaram o projeto para fazer com outra editora, e agora eu estou na Crivo. E esse é o livro de 2021. Eu estou trabalhando num romance que eu comecei a escrever em 2001, terminei em 2008, e agora estou reescrevendo ele inteiro para poder lançar também pela Crivo. Ele se chama Fiel Torcedor, Coração Sofredor. É um romance, é uma narrativa. Vai ter spoiler aqui ou não? Bom, o que eu posso dizer sobre ele é que é um narrador póstumo, baseado um pouco nas Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele tem uma pegada narrativa também como narrador em primeira pessoa, póstumo, mas o tópico é a relação dele com a religião e com o futebol enquanto vivo.
Então, ele vai traçar a vida dele como o fanatismo que ele tinha para um time e a influência da religião da família dele fizeram a história da vida dele e do time dele também transcorrer por conta disso. Então, ele tem uma pegada um pouco Forrest Gump também, porque quem lê a história vai pensar que alguns fatos históricos esportivos, né, relacionados ao esporte, aconteceram por causa da minha personagem. Por exemplo, ter perdido a Copa de 1950, o Brasil ter perdido a Copa do Maracanã, a pessoa vai ler e vai achar que foi por culpa da minha personagem. E ele também. Legal, bacana. E a gente vai chegar no fim desse Fora bate-papo. do livro... Conta mais, tem mais? Conta. Fora dos livros, estou lançando um projeto também, que é um novo, fora da literatura, quer dizer, não completamente fora, mas é um programa infantil, chamado Casa dos Bichos. Esse é um programa educativo, televisivo, estou projetando ele para o YouTube, principalmente, mas ele pode parar na televisão também. Eu acho que o YouTube é futuro, a televisão é um pouco passado, né? As redes sociais são o futuro. Mas é um programa de televisão com viés educativo, baseado nos grandes programas aí dos anos 90, Castelo Rá-Tim-Bum, Vila Sésamo, né, esses programas com bonecos. Então, basicamente, não posso falar muito, não posso dar muito spoiler sobre esse, mas é isso, é um programa de viés educativo. Vai ser formato, vai ser como uma série, Saulo? Eu acho que ele vai... Como hoje tudo é organizado em temporadas e séries, acho que vai ser inevitável construí-lo dessa forma. Parece que a gente não tinha muito essa visão quando a gente assistia os desenhos dos anos 80, mesmo os programas dos anos 80, não tinha essa cara de série, né? Mas hoje em dia tudo tem essa organização e eu acho que é até bom deixar já deixar organizado dessa forma, porque caso surja interesse de repente uma Netflix ou alguma coisa fazer, é bom que já esteja formatado dessa forma, porque fica mais fácil trabalhar a divulgação, né? Você está cada vez mais... Eu não te coloco como um poeta, eu te coloco como um escritor. Eu estou enganado ou não? Porque tu tem livro de poesia, né? Mas seus últimos trabalhos, eles vêm saindo para um texto mais, como você falou, está desenvolvendo um romance que já está aí, tem o Laranja também, que já é uma trama, né? É um conto... Quase erótico. Um conto crônico erótico. Como que você se coloca aí dentro da poética, assim, dentro da literatura? Como você se vê? O Como tem poeta, que ele se é um ver? escritor. Uhum. O poeta é um escritor. Sim. Então, eu acho que é possível ser poeta em prosa também. Guimarães Rosa está aí para não desmentir isso. Eu acho que o poeta é aquela pessoa que tem a capacidade de trazer uma ressignificação de linguagem nas coisas. E a poesia, ela não está simplesmente no texto em verso. Você pode ser poético num olhar sobre as coisas do seu cotidiano. Então, é possível você trazer essa poesia para uma peça de teatro, você pode trazer essa poesia para uma narrativa, para um romance, para um conto, para uma crônica. Ela pode ser, o que acontece, eu tenho a impressão, é que quando você escreve uma narrativa, os momentos poéticos, os momentos com essa linguagem, eles são um pouco mais esporádicos. Você não consegue escrever um livro de 350 páginas sendo poético parágrafo por parágrafo, né? É preciso ter essas nuances que a pessoa vai lá e grifa aquela frase, né? Grifa aquele momento. Então, eu acho que eu sou um escritor com uma pegada poética para as coisas. Nos meus textos em prosa tem um pouco de poesia, eu escrevi 2 peças de teatro que eu nunca publiquei, tem um pouco de poesia também, e nesse roteiro de programa infantil, ele tem muita poesia, então. Então, acho que a gente pode... Escritor e poeta. Legal. Para a gente fechar esse papo, eu te agradeço, achei legal demais, agregou de muito. Sempre um prazer bater papo contigo. Bem lúcido, sempre lúcido no seu pensar. Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu que agradeço aí o seu convite, estou sempre de portas abertas para quando você quiser, tiver outros projetos, quiser falar sobre literatura, falar sobre interação com o mundo de forma artística,
Será sempre muito bem-vindo. Agradeço. Que venham outros papos, são necessários cada vez mais nesse planeta. Qual o caminho da poética dentro das redes sociais? O que reclamar, Saulo, para a gente fechar essa história? O que reclamar daqui para frente? Acho que é preciso reclamar do seu espaço no mundo. É indispensável reclamar igualdade. É indispensável reclamar justiça. E é indispensável reclamar contra pensamentos, políticas opressoras. Indispensável. É urgente para não cairmos para não repetirmos erros do passado. Saulo, te agradeço demais. Espero que todo mundo que esteja assistindo tenha adorado. E até o próximo Litera Rede.